Bom dia, adolescentes. Hoje nós vamos continuar o estudo falando sobre a família no plano de Deus. Semana passada, então, o professor João deu a primeira aula e hoje eu vou continuar o estudo que se chama O Projeto de Deus para o Casamento. Semana passada, então, o João ele fez uma exposição falando sobre a criação de Deus, do primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva. Nós vemos que Adão, ele primeiro foi criado e aí depois ele foi colocando o nome em cada animal. E aí ele percebeu que ele estava muito só e que não tinha ninguém que pudesse completá-lo. E ele estava muito triste e solitário. E Deus então faz ele dormir e tira dele então uma costela. E a partir dessa costela ele faz o quê? Uma esposa, uma mulher, uma companheira, certo? Por quê? Porque para Deus não era bom que o homem estivesse o quê? Sozinho, solitário. Deveria ter uma mulher que o correspondesse, que o completasse. Então o homem e a mulher eles se completam. Deus planejou o casamento. Deus executou com amor e perfeição a família. Então, juntos, eles estariam construindo a sua família, né? Seriam abençoados com filhos e filhas e cuidariam de toda a criação de Deus. Seriam administradores, estariam juntos, completando então um casal. Bom, o que é um projeto? O projeto é algo que a gente pensa antes de realizar. Aí você pode falar assim para mim, Fernanda, olha só, você está falando que eu, adolescente, tenho que falar sobre casamento, pensar sobre casamento. Tá muito longe. Daqui uns 20 anos e talvez eu pense em casamento. Agora eu não estou preocupada em casamento. Mas será que não seria um momento de você começar a planejar, a pensar, a colocar esse projeto, não em execução, mas pensando a longo prazo, o que você deseja daqui 20 anos? O que você pensa para o futuro? Porque o futuro chega, um dia ele chega. Então, hoje é o momento de você então o quê? Começar a planejar. Quando você começa a construir uma casa, você não chega e já chama todos os pedreiros e começa a construção. Primeiro você planeja, você pensa o quê? Como vai ser a casa, né? Você vai o quê? Organizar as suas ideias. E esse é o momento, adolescente, o momento de você organizar a sua ideia. O que você pensa do seu futuro? O que você pensa? Como vai ser? O que você quer para a sua vida? Então, nós vamos dar algumas dicas dentro dessa aula sobre o projeto de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer pensando a longo prazo? O que é o casamento? Bom, o casamento, ele é uma instituição divina, criada por Deus, visando então a continuidade da espécie humana, mas trazendo então elementos para completar a formação do homem e da mulher. Os dois são seres criados à semelhança de Deus. Eles têm funções diferentes dentro do casamento. Então, um completa o outro. Um contribui para que a vida do outro fique o quê? Feliz, melhor. Então, o que você pensa para o seu casamento? O que você imagina? Como será? Então, a gente vai poder pensar um pouquinho sobre isso, né? O casamento, então, ele foi planejado por Deus, mesmo acontecendo todo o pecado, né? Que Deus sabia que o homem iria pecar. Deus, então, o que ele fez? Ele continuou essa ideia de casamento.
Nós vemos na nossa sociedade pessoas que querem o quê? Que querem modificar a estrutura do casamento. O casamento que Deus criou como modelo para nós, ele tem 3 características. Primeiro, ele é monogâmico. O que é isso, Fernanda? Monogâmico? Monogâmico significa o seguinte: um homem e uma mulher. Deus não criou um Adão e um harém de Evas, nem Deus criou uma Eva para vários homens. Não, Deus criou um homem e uma mulher. E a partir deles, então, foi gerando os filhos, e os filhos, então, foram formando outras famílias. E é isso que Deus quer, a fidelidade entre um homem e a mulher. Outra característica, então, monogâmico, depois, heterossexual, um homem e uma mulher. Deus não criou 2 Adões, nem 2 Evas. Deus criou um homem e uma mulher, certo? Pensando não somente na multiplicação da espécie humana, mas também no complemento, que a mulher, ela tem características diversas, diferentes das características do homem. E um complementa o outro, tá? E tudo isso é para a glória de Deus, para nós sermos bênção nesse mundo. Outra característica do casamento, que você percebe lá no primeiro casamento que Deus constituiu. O casamento ele é indissolúvel. O que é isso? Ele não se dissolve. Pensando no seguinte: o casamento é para sempre, mas infelizmente o pecado e toda a parte que envolve o casal muitas vezes cria um ambiente ruim, e esse ambiente ruim faz com que o casal dissolva esse casamento. E a partir do momento que ele dissolve o casamento, existem marcas doloridas que vai ficar para sempre ali naquele relacionamento. Filhos, não só filhos, mas as marcas ficam para sempre. Então, em Mateus 19,6 fala o seguinte: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Então, apenas com a morte, né? Por isso que quando você vai lá no casamento, fala até que a morte os separe. Ah, mas Fernanda, mas acontecem às vezes divórcios, eu sei, mas muitas vezes pelo pecado do homem, não porque Deus quer, certo? Mas Fernanda, existem pessoas que não gostam de se casar, não tem esse pensamento, eu não quero me casar. Beleza. Mas se for para você não casar, mas ficar pensando só em coisas erradas, é melhor você casar do que abrasar-se, é o que está escrito na Bíblia. Então, se você não casar, então que você sirva a Deus com todas as suas forças. Transfira toda a sua energia, como está escrito na Bíblia, para a obra de Deus. Então, o casamento, ele tem essas 3 características: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Pensando que o casamento, ele tem que acontecer por amor, né? O amor que une um homem e uma mulher. Não por ganância ou para você fazer algum tipo de benfeitoria para o outro, mas que você pense nisso. Mas Fernanda, por que você está falando sobre casamento? Quando a gente convida alguém para dividir a nossa vida com outra pessoa, você tem que fazer isso sem pressa, refletindo bem, porque o casamento é algo sério, tá? E essa pessoa, ela vai compartilhar com você as suas lutas, os seus sonhos, você vai viver uma vida inteira junto com esta pessoa. Então, antes de casar, nós vamos pensar
no momento anterior ao casamento, que é o namoro. O namoro, ele é algo muito importante e que está sendo desvirtuado ao longo do tempo. O namoro, ele não tem mais aquela função que deveria acontecer dentro das nossas igrejas e também fora. Então nós temos que começar a pensar no namoro de uma maneira o quê? Séria. O namoro é um momento de você conhecer o outro, mas conhecer o outro como ele é, como ele trata as pessoas, como ele trata as pessoas em torno dele, como ele consegue resolver alguns problemas, como ele lida com os problemas diários. Será que eu vou suportar conviver com essa pessoa? Como será que ele faz para resolver os seus problemas? Bom, primeiro, quando você for pensar em namorar alguém, você tem que pensar o seguinte, que essa pessoa tem que ser um adorador de Deus, um cristão, alguém que seja igual a você, que dê valor a Deus. Na Bíblia, né, fala o seguinte, em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 3. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. O que é isso? Nessa época, Israel, o povo de Israel, eles estavam prestes a possuir a terra prometida. Então, Deus proíbe o seu povo de fazer alianças com os povos que estavam naquele espaço. Então ele fala assim, olha, eu proíbo vocês de fazer o casamento misto, né? Por que isso? Porque o casamento misto é tão nocivo. Porque o casamento misto, ele influencia o seu modo de vida, o seu modo de pensar, a criação dos seus filhos, o que você vai construir. Imagina você na sua casa, você não quer ídolos, você não quer, você quer criar os seus filhos na presença de Deus. E a pessoa vai puxar o quê? Puxar o seu filho para ser um adorador de ídolos. Então faz-se necessário você conhecer a pessoa, perguntar, você é um cristão? Qual é a sua religião? Você segue o quê? A quem? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Então, Deus, ele quer que você namore uma pessoa, o quê? Uma pessoa que sirva a ele, um cristão como você. Então pense nisso antes de começar a namorar. Por isso que você está projetando, planejando, certo? Planejando para o futuro casamento. Namore alguém que honre os seus pais. Pense numa pessoa como ela, como o seu futuro namorado, a sua namorada, como ele trata ou ela trata o seu pai e a sua mãe. Qual é a relação dele ou dela com os seus pais? Eles tratam mal ou eles tratam bem? Então, na Bíblia fala o seguinte, honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Jesus, então, em Marcos, ele cita essa parte das escrituras, parte que Moisés falou no começo da Bíblia, para desmascarar a religiosidade e a distorção da palavra de Deus que os judeus estavam fazendo naquele momento ali. Então, as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Qual é o seu cuidado para com o seu pai? Como você trata a sua mãe? Como você trata o seu pai? Observe essa pessoa. Antes de você ter um compromisso com ela, observe como ela trata então o seu pai, a sua mãe. Veja como eles vivem dentro da casa, né? Vá lá, visite a casa deles. Veja como o seu futuro namorado, a sua futura namorada, como eles tratam os seus pais. Eles mandam ela calar a boca, eles são mal criados,
Porque do mesmo jeito que eles vão tratar, que eles tratam seus pais, eles vão te tratar também, porque você vai fazer parte da família deles. Então, nós temos o compromisso de cuidar dos nossos pais, porque a longo prazo nós percebemos que o mundo gira. E aí o que acontece? Você é filho e você começa o quê? A cuidar dos seus pais. Você não mais, os pais mais não cuidam dos seus filhos, mas os filhos cuidam dos seus pais. E como eu falo aqui em casa, nós somos uma família. E uma família, um cuida do outro, né? Um cuida do outro. Então, eu cuido do Davi. O Davi cuida da Giovana, que cuida do Guilherme. O Guilherme cuida do meu pai. Meu pai mora comigo, porque ele ficou viúvo. O Davi também cuidou da sua mãe até ela falecer. Então, a gente tem que cuidar dos nossos pais, certo? Não pode abandoná-los. Então, vamos pensar, afinal, que tipo de crente não valoriza os próprios pais? Que cristão é esse? Que crente é esse? Você já observou como a pessoa com quem namora ou pensa em namorar trata os seus pais? Como eles tratam os seus pais? Como será que eles tratam os pais deles? Então você tem que observar, você tem que planejar. Então é um laboratório mesmo para você o quê? Pensar, projetar, planejar para o futuro. É algo importante também que as pessoas têm perdido um pouco o foco. Quando a gente namora, o cristão, quando ele começa a namorar pensando então no casamento. Não pensando em farra, em ficar só hoje, ou eu vou ficar por enquanto. Ai, seja o que Deus quiser. Não é isso. Deus não quer isso de você. Deus quer o quê? Relacionamentos o quê? Verdadeiros. Deus quer que você viva uma vida de um cristão verdadeiro e não um moço, um adolescente ou uma adolescente que vive uma vida igual às outras que estão por aí. Deus quer ver a diferença em sua vida. Então, quando você namorar, você vai pensar no futuro, pensando na construção do seu casamento. Ah, Fernanda, mas eu não tenho que pensar que eu tenho que arrumar um emprego e casar com essa pessoa. Lógico que não. Mas você tem que começar a pensar no futuro. Será que eu preciso começar a namorar hoje com essa pessoa? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Será que não é melhor eu me estruturar como pessoa, continuar estudando e lendo, estruturar primeiro minha personalidade para saber o que eu quero na vida, para depois começar a namorar com todo mundo aí? Então, o namoro, ele é o quê? Ele vem antes do noivado, lógico, e ele vem antes do casamento. Então, você tem que namorar, adolescente cristão, pensando em casamento, né? Aqui na revista fala uma parte de Romanos 7, capítulo 7, versículos de 2 a 3. Fala assim, ó: porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Então, olha lá, está falando sobre a lei. Paulo está ilustrando então a relação do crente com a lei, até que a morte os separe. Até que a morte aconteça, o vínculo, né, só se rompe com a morte. Então, o casamento, ele não é uma brincadeira, né? Assim como o namoro também não deveria ser uma brincadeira, como algo que acontece. Ai, eu tô com você hoje, mas se encontrar outra pessoa amanhã eu troco. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer o quê? Deus quer algo planejado. Comece então orando a Deus. Comece então pedindo a Ele a orientação para essa parte. O que você tem que fazer? Como você tem que fazer? Que Deus te oriente para
planejar o futuro, né? O futuro, então, ele tem que ser pensado. Não é assim e vai atropelando as coisas. Não, você é um cristão, você pode pensar hoje o que você quer. Então, o namoro não é uma brincadeira. O namoro, então, é uma preparação para o casamento. Você deve evitar o namoro de brincadeira, tá? Ou apenas o interesse somente físico. Então, antes de você namorar essa pessoa, você tem que primeiro conhecê-la, saber como essa pessoa é, o que ela faz, como é a família dessa pessoa, como ela se relaciona com seus amigos, como ela, como ela, como ela vem para sua casa, como ela se relaciona com a sua família, como ela é, quais são as qualidades dela, como ela pode o que me completar como pessoa. É isso que você tem que pensar. Então, namore alguém também que creia em Deus, como eu falei, que priorize Deus. Então, pensando, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Que comunhão tem entre o crente e o descrente? Deus reprova, então, o casamento entre o quê? O crente no crente, o casamento misto, né? E Paulo também reprova o casamento assim, tá? Ele chama de jugo desigual. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. E aí não tem uma construção o quê? Uma construção de algo completo, onde um complementa o outro, mas um puxa de um lado, o outro puxa do outro. E imagina esses filhos, os filhos dessa família, como eles vão ficar o quê? Perdidos. E a gente tem que pensar o quê? Que o casamento é a construção de uma família, tá? É necessário, então, que a pessoa que você vai namorar, que seja fiel a Deus, que goste daquilo que você gosta, que goste de ir na tua igreja e sentar do seu lado e poder adorar juntos a Deus, poder levar os seus filhos até a presença de Deus e não tentar o que? Desviar a sua intenção de ir até a igreja, tentar mudar as suas atitudes, não deixar você trabalhar na igreja, não deixar você adorar a Deus. Então, um puxa de um lado, outro puxa do outro. Então, esse é o momento que você tem que pensar, né? Em quê? Em construir um relacionamento um relacionamento cristão. Um namoro que seja bom para você e para aquele que vai ser o quê? O seu cônjuge. Então, convide alguém para participar desse projeto, alguém que trate Deus como prioridade, que vocês dois possam colocar Deus em primeiro lugar, né? Alguém que tema a Deus, alguém que queira o melhor para você, para vocês dois irem até a presença de Deus, para adorar juntos a Deus. Que seja alguém que honre os seus pais, que goste da sua família, né? Alguém que queira viver e envelhecer do seu lado, né? Porque quando você pensar, você vai morar com essa pessoa, você vai conviver com ela. Então, nesse primeiro momento de namoro, é bom você conversar. A conversa ela é muito importante. Saber quais são os sonhos dessa pessoa, o que ela quer da vida. Isso é necessário. A conversa, o ver como a pessoa se comporta em vários lugares. Então, nesse momento, você está pensando num projeto. Você está esboçando o quê? A sua ideia. Ah, mas eu tô pensando lá longe, não importa. Você tem que ir agora, sentar e pensar o que eu quero. E nesse momento você não tem que só sentar sozinho, você tem que sentar perante Deus, pensar o que eu quero, quais são as características que eu quero do meu cônjuge. Eu quero que ele seja cristão, eu quero que ele seja
um trabalhador, uma pessoa que me respeite, alguém que seja bom, honesto, sincero, tanto honesto ou honesta, né? Então, esse é o momento. É o momento de você conversar com Deus, de você projetar, de você pensar para o futuro. Ah, mas é agora. Não adianta daqui um tempo, quando você se casar, já tiver 3, 4 filhos e virar e falar, olha, não era isso que eu queria. Então a gente tem que pensar antes. Nós cristãos também precisamos planejar antes de executar. Seja um bom servo de Deus, um bom administrador de Deus. Deus deu uma vida para você, mas uma vida que tem que ser vivida na presença dele. Você é adolescente, então pense nisso. Administre a sua vida, né? Comece a planejar hoje o que você quer para amanhã, tá? A mesma coisa acontece com a sua profissão. Você tem que pensar agora, já tem que começar o quê? A semente, né? Plantar a semente para ver a árvore, o que? Frutificar. Então, esse é o momento. Então, eu queria deixar com vocês o versículo de hoje. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne, uma só família, uma só pessoa. Então, agora é o momento de você o quê? De você planejar, de você pensar perante Deus o que você quer da sua vida. Para o quê? Para daqui um tempo, mas você já vai começando o quê? A pensar agora. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe e que logo, logo nós possamos estar juntos aí na igreja. E não esquecendo, hein? Essa semana é a semana do aniversário da nossa igreja. Parabéns, Pieba! Estamos muito felizes em participar dessa festa espiritual. Um beijo para cada um de vocês e não esqueçam, hoje nós estamos comemorando então o aniversário da nossa querida Pieba. Um beijo, até mais.